pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa Semana de Masculinidade aqui da Avalanche Missões Urbanas. Esse é o podcast Sexualidade Saudável para Solteiros e Casados. O objetivo desse podcast vai ser desmistificar, né? Ou ao menos tentar desmistificar alguns tabus desse assunto de sexualidade para nós homens, né? E a nossa base, sem sombra de dúvida, serão as Escrituras Sagradas. Nosso convidado de hoje é o Alan Porto, que é pastor lá em São José do Rio Preto. É isso? Isso mesmo. Eu ia falar São José do Vale do Rio Preto, nem sei se existe. Tudo bem. Ele é pastor, marido da Ivonete, pai do Matias e da Lúcia. Ele é mentor de uma academia de estudos online, né? A Academia BJC, que oferece alguns cursos na área de teologia e outros assuntos. Depois ele vai explicar melhor. E é isso. Tudo bem, Alan? Tudo certo. Graças a Deus. Uma alegria para a gente estar juntos aqui, trocar essa ideia. Eu tenho muito carinho pelo pessoal da Avalanche e tenho muito interesse nesse tema aí de masculinidade, então acho que vai ser legal a gente trocar essas ideias. Massa, muito bom. Você sabe que você já é avalancheiro, né? Não tem mais essa. Oficial já. Então vamos começar então. Começar com uma pergunta bem básica, né? Bem geral dentro desse tema. De acordo com a Bíblia, como deve ser a sexualidade saudável para um homem solteiro e para o casado? Há alguma diferença? Beleza. Tá, essa pergunta é legal porque ela ajuda já a estabelecer um padrão ou perceber uma regra geral, se é que a gente pode colocar nesses termos, né? Para a experiência da sexualidade entre solteiros e casados. Bom, para a gente entender essa regra geral, e eu sei que o termo regra pode ser difícil para algumas pessoas, então você pode substituí-lo por estrutura. Por vezes, a galera do nosso tempo olha para esses cristãos e o modo como eles falam sobre sexo ou sobre sexualidade e tendem a achar que os crentes são muito cheios de regras e essas regras são um problema e que no fim das contas isso é tudo a iniciativa de gente recalcada que não consegue ser plena, né, no desfrute dos seus prazeres e por isso fica querendo criar regra para todo mundo, para que todo mundo seja triste e frustrado como eles são. Na verdade não é isso, né? É o exato oposto. Quando nós falamos de um padrão ou de regras, ou como eu prefiro até usar, de estruturas, nós estamos tentando observar como é que Deus, que é o Criador de todas as coisas, como é que Deus estabeleceu a sua criação, para que a sua criação tenha o máximo de florescimento, de plenitude, de alegria e até mesmo de prazer, se você quiser usar essa palavra. Então, se nós realmente queremos buscar o que é uma vida plena, uma vida completa, a gente tem que olhar para essas estruturas de Deus. E a Bíblia apresenta para a gente essa estrutura para a totalidade da vida e o sexo e a sexualidade estão dentro desse panorama. Então, uma das coisas que a gente percebe lá, quando olha para a Escritura, voltando lá para a origem de todas as coisas, é que Deus criou o homem para desfrutar de alegria, de prazer, de tranquilidade na intimidade sexual com o seu cônjuge. A Bíblia mostra lá pra gente como Adão e Eva foram criados por Deus. O casamento entre Adão e Eva foi oficiado pelo Senhor, né? É o próprio Deus que leva Eva até Adão e Adão faz uma declaração pactual. É interessante isso, a gente por vezes não tem essa visão tão abrangente e às vezes falta pra gente por causa de detalhes mesmo do hebraico. Mas alguns estudiosos dizem que lá em Gênesis capítulo 2, né, quando
Adão faz aquela poesia para Eva, né? Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O ponto ali é uma declaração pactual que Adão está fazendo. Então há um tipo de voto ali de compromisso de casamento. E aí dentro desse cenário eles vão desfrutar plenamente da sua sexualidade. Porém, o que a Bíblia mostra pra gente é que o pecado entra em cena e o pecado começa a bagunçar, né? O coração do homem começa a bagunçar os relacionamentos do homem. Então é a partir disso que você tem, por exemplo, a nudez como uma fonte de vergonha, né? Adão, sem pecado, estava nu, mas não se preocupava com isso, porque dentro do mundo antes da queda, a nudez não era acompanhada da malícia, do pecado, da cobiça e de outras coisas. Agora, após o pecado, Adão e Eva se percebem nus e sentem vergonha. Então agora eles precisam cobrir o seu próprio corpo para tentar se proteger. Então quando você percebe esse tipo de distorção, e agora as coisas que acompanham, né? Então agora a nudez passa a ser uma questão que traz complicações. Agora existe cobiça, agora existe adultério, agora existe egoísmo no contato, né, e na busca desses relacionamentos. Então agora você começa a perceber como a sexualidade e o sexo são pontos um tanto confusos e complicados da nossa experiência. Então, se você pega a estrutura geral, como é que deve ser a sexualidade saudável para o homem solteiro? Bom, Deus criou o homem para desfrutar de alegria na sua sexualidade. Então, tem crentes, né, que se sentem muito culpados porque, sei lá, estão namorando e o cara se sente muito atraído pela sua namorada, ele, enfim, né, ele tem excitação e outras coisas. Cara, não é pecado sentir essas coisas. Isso é parte da estrutura que Deus deu para o mundo. Na verdade, o estranho seria se você não tivesse nenhum tipo de interesse, nenhum tipo de atração, nada nesse sentido. A sexualidade é algo bom, criado por Deus, para o desfrute, para o prazer e para a procriação humana. O problema está quando a gente desfruta dessa sexualidade com, por exemplo, motivações egoístas, como acontece na pornografia, ou até mesmo num relacionamento sexual em que você só está preocupado com você mesmo e não com o outro. Quando você quer fazer isso fora do ambiente da aliança, né, do casamento, e outras coisas assim. Então, a sexualidade saudável para o homem solteiro começa nessa percepção da sexualidade como algo bom e algo que vai ser trabalhado para o prazer humano, a glorificação de Deus e o serviço do outro. No caso do solteiro, você ainda tem freios, vamos colocar nesses termos, porque a sexualidade só pode ser plenamente percebida dentro do ambiente da aliança, que é quando o sexo efetivamente vai se concretizar. No caso do solteiro, ele, claro, já desfruta da sua masculinidade, já observa seus desejos, suas atrações e coisas assim. Ele já pode agradecer a Deus pela sua virilidade, pelos seus hormônios, mas ele ainda precisa disciplinar essas coisas até que haja a maturidade para expressar tudo isso plenamente. No caso do homem casado, a gente tem algo parecido. A lógica é a mesma. A sexualidade existe para o prazer humano, existe para a glorificação de Deus e para o serviço do outro. O casado já pode desfrutar dessas coisas com maior alegria, com maior liberdade, mas ainda assim, por causa do pecado, ele precisa ficar atento, porque os desejos pecaminosos do coração ainda se manifestam. E um homem casado ainda pode desejar acessar pornografia, pode desejar fazer sexo com a sua esposa de um modo egoísta, pode cair em uma série de outras perversões, como o próprio adultério e coisas nesse sentido. Então, há uma diferença em níveis de liberdade, de aplicação, vamos dizer assim, dessas coisas, mas a lógica fundamental é a mesma para ambos. Muito bom.
Você falou aí acerca da pornografia, brevemente, tem a ver com a próxima pergunta. Eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida. Muito provavelmente muitos dos homens que estão nos ouvindo agora. Questões relacionadas ao pecado de imoralidade sexual, como, por exemplo, a pornografia, é um problema somente de homens solteiros? Não, de jeito nenhum. Na verdade, muitos casamentos entram em crise exatamente porque homens casados estão acessando, não só homens, né? Mas como o nosso foco aqui é discutir a masculinidade, homens casados estão acessando pornografia também. Há muitas dinâmicas ou muitos aspectos conectados a isso. Um deles é essa percepção de que o nosso coração pecador tende muito a nos fazer viver de um modo egoísta, autocentrado, descontente, por causa disso cheio de cobiça. Então o cara pode ser casado com a mulher mais bonita do mundo, a mulher mais atraente do mundo, e ainda assim o coração pecador dele não consegue encontrar contentamento, satisfação ou gratidão a Deus por aquilo que ele tem. E ele vai atrás de outras mulheres, consumindo pornografia, começando em coisas mais leves, desde olhando fotos de meninas de biquíni no Instagram, até mesmo entrando em sites pornográficos e tendo um material, né, um pouco mais explícito nesse sentido. Como há descontentamento e cobiça, isso não está condicionado, né, ao fato de você estar casado ou não. Homens solteiros podem experimentar esse tipo de coisa porque tem uma curiosidade ou uma antecipação da expressão sexual. Mas homens casados podem experimentar isso, primeiro, porque tem esse descontentamento em Deus, porque tem curiosidade quanto a outras mulheres. Um outro fenômeno que, por vezes, se faz presente tem a ver com a vergonha que esses homens experimentam pelo fato de não serem plenamente, vamos dizer assim, senhores ou controladores ou líderes dentro da sua casa. Então eles fogem para um mundo imaginário em que a mulher se submete totalmente a ele e faz tudo aquilo que ele quer, nas posições que ele quer, do jeito que ele quer. Existe uma conexão da pornografia com essa manifestação de poder e uma série de outras coisas. A fuga para um mundo imaginário como uma tentativa de compensar uma série de dificuldades no mundo real e coisas assim. Há muitas razões pelas quais homens casados ainda são tentados e ainda podem correr atrás da pornografia, mesmo tendo uma esposa ao seu lado com quem podem desenvolver um relacionamento verdadeiro. Entendi. Seguindo, próxima pergunta é a seguinte: entende-se que todo e qualquer pecado deve ser confessado e abandonado. Diante disso, o que fazer com o adultério quando este não é executado na prática, mas sim implícito no coração? Não havendo a prática, significa que não é pecado? Interessante essa pergunta. Veja bem, talvez a gente possa falar em níveis diferentes de envolvimento nesse processo. Em um sentido, todos nós, homens e mulheres, somos adúlteros em algum nível, né? De ter nos interessado, de ter fantasiado, de ter cobiçado, de ter olhado de um modo diferente para alguém. E nesse sentido, nós não necessariamente precisamos falar sobre cada experiência de olhada ou de imaginação ou de algo nesse sentido. Nós devemos ser o mais abertos possível dentro do nosso relacionamento para que a confiança fique bem estabelecida, né? Afinal de contas, biblicamente, o casamento é uma aliança.
Mas toda a dinâmica relacional entre Deus e os homens, e entre os homens e outros homens, ela é conjugada de revelação e ocultação. Ocultação não é necessariamente esconder falhas, tá? Mas é simplesmente demonstrar que nós não somos pessoas absolutamente transparentes, translúcidas. Como assim? Só Deus nos conhece inteiramente, de modo transparente, de modo completo. Se eu falasse para o meu chefe, para as minhas ovelhas, se eu falasse para os meus filhos, se eu falasse para minha esposa, tudo aquilo que passa na minha mente, provavelmente eu criaria mais problemas do que soluções no relacionamento. Esse é um aspecto para considerar. Por outro lado, isso não significa, né, que eu deva ocultar todas as manifestações de cobiça no meu coração que não foram concretizadas, vamos dizer assim, fisicamente. Existem situações em que eu devo confessar e que devo buscar ajuda. E que situações são essas? São situações em que a imaginação se torna crescente e me encaminha na direção da execução de alguns desses planos. Então, por exemplo, se eu olho uma mulher bonita na TV e de alguma maneira eu cobiço aquela mulher, uma mulher que está fora do meu círculo de relacionamentos, uma mulher que está, enfim, muito distante, que eu nem conheço, não necessariamente eu preciso todas as vezes chegar para minha esposa e dizer, me perdoa, eu cobicei uma mulher que passou na internet ou na televisão. Não necessariamente eu preciso fazer isso. Mas se acontece algo, por exemplo, com uma amiga do serviço, uma pessoa que é do meu círculo de relacionamentos, uma pessoa que eu percebo que existe a possibilidade de caminhar para algo mais comprometedor, a melhor coisa que eu faço é conversar com a minha esposa, pedir ajuda, demonstrar que existem alguns riscos, algumas possibilidades e começar a considerar os limites que precisam ser estabelecidos para proteger o relacionamento. Existe pecado se a coisa não foi consumada? Existe. Mateus capítulo 5 demonstra pra gente isso de um modo muito claro, né? Mateus 5, Jesus fala lá pra gente, olha, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, ele já adulterou com ela. Então, o pecado que é consumado no coração, ele é tanto pecado quanto o pecado que é consumado fisicamente. As consequências, né, os desdobramentos são diferentes, mas o pecado está lá. Então eu devo buscar realmente proteger o meu coração o máximo possível, para que não apenas esses aspectos físicos, né, sejam evitados, mas também para que esses aspectos imaginários, esses aspectos virtuais de cobiça e de adultério sejam também cortados, bloqueados, limitados de alguma forma. Pessoal, essa foi a primeira parte do nosso podcast Sexualidade Saudável para Solteiros e Casados. Não perca amanhã a parte final. Um abraço e até lá!